Fala galera, eu sou Delmo Júnior, engenheiro mecânico, e hoje galera, nós vamos falar sobre o ciclo de operação de 2 e de 4 tempos dos motores a combustão interna. Pois é galera, voltando aqui ao nosso slide, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de operação de motores de 2 e 4 tempos, motores de combustão interna, nossos MCIs, de 2 e de 4 tempos. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos introduzir revisando sobre os tempos de combustão, para então falar sobre 4 tempos e o nosso ciclo de 2 tempos. Os 4 tempos do motor a combustão interna, nossos MCIs, são a admissão, que é quando o ar adentra dentro da câmara de combustão. Nós temos a admissão com a abertura da válvula de admissão. Nós temos o tempo de compressão, que é quando a válvula de admissão se fecha, fazendo com que a massa dentro da câmara de combustão seja comprimida, elevando então a temperatura e a pressão. E, consecutivamente, nosso volume dentro da câmara de combustão é diminuído, uma vez que o cilindro está avançando, comprimindo toda essa massa que está aqui dentro. Após a compressão, quando o nosso cilindro atinge o ponto morto superior, correspondente a esse pontilhado, nós damos o terceiro tempo do nosso motor, que corresponde à explosão ou à combustão. Essa massa que está confinada dentro do cilindro, ela entra em combustão, promovendo um movimento descendente do cilindro, empurrando-o para baixo, gerando trabalho, fornecendo toda a potência do motor. E esse pistão ele vai avançar até atingir novamente o ponto morto inferior. Quando ele chegar no ponto morto inferior, o que é que vai acontecer agora? A válvula de escape ela é aberta para permitir que os gases provenientes da combustão escapem, vão para a atmosfera. Esses são os 4 tempos de um motor a combustão convencional. Vamos aproveitar essa imagem para explicarmos os 4 tempos de um motor a combustão que opera segundo o ciclo Otto. Ele vai obedecer justamente esses 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escape, mas com um detalhe: o que é admitido dentro da câmara de combustão pela válvula de admissão é a mistura de ar mais combustível, tá? Quando essa mistura é comprimida, o que dá a ignição, o que fornece a energia inicial para que haja combustão, é a nossa vela de ignição. Vela de ignição. Logo, já temos uma característica muito marcante do motor a combustão de 4 tempos que opera segundo o ciclo Otto. Ele necessita de uma vela de ignição. Sem essa vela de ignição, nós não temos a combustão ou explosão. Existem motores mais modernos, que já trazem injeção direta, uma pré-injeção, mas nós não vamos tratar desses motores até então. Pois bem, galera, trouxe para vocês agora uma ilustração sobre o funcionamento do motor do ciclo Otto de 4 tempos. Nós temos aqui à nossa direita a indicação do tempo de combustão deste motor, tá? E mais à nossa esquerda nós temos o gráfico da pressão em função do volume do cilindro dentro da câmara de combustão.
Se vocês acompanharem bem a bolinha aqui, ó, nós temos agora iniciando a admissão, depois a válvula se fecha, começa a compressão, a partir daqui inicia a combustão, com a abertura da válvula de escape nesse momento e o escape para a atmosfera dos gases. Agora, galera, vamos falar sobre os 4 tempos da combustão de um motor do ciclo diesel, certo? Motor do ciclo diesel. Vamos utilizar até a mesma imagem, tá bom? Dos 4 tempos. E vamos imaginar agora que isso aqui não é uma vela, é um bico injetor, certo? Um bico injetor. Pois bem, como é que acontece o ciclo na íntegra do motor a diesel? Primeiro, nós temos também o nosso tempo de admissão, onde, dessa vez, o que adentra dentro da câmara de combustão é apenas o ar, certo? E o cilindro realiza esse movimento descendente, tá? Para que haja admissão. Posteriormente, nós teremos um momento da compressão, onde o cilindro agora realiza um movimento ascendente, subindo, comprimindo todo o ar que estava aqui dentro, de modo que, neste momento, nós temos uma elevação da temperatura e da pressão interna, para que, quando for a vez do terceiro tempo da explosão ou da combustão, o bico injetor injeta o combustível dentro dessa massa que está aquecida e a uma alta temperatura, nós teremos então uma autoignição, né? Uma explosão espontânea, de modo que essa explosão vai impulsionar o nosso cilindro a realizar esse movimento descendente. E o nosso quarto tempo, o tempo de escape, é quando o nosso cilindro realiza novamente esse movimento ascendente, só que dessa vez nós teremos a exaustão dos gases provenientes da combustão, da nossa fumaça, com, novamente, a abertura da válvula de escape. Pois é, galera, esses são os 4 tempos do motor convencional que nós temos basicamente em todos os cantos, tanto do ciclo diesel quanto do ciclo Otto. Vamos mostrar agora o gráfico do ciclo diesel, igualzinho ao que nós mostramos do ciclo Otto. Da mesma forma, nós temos a abertura da válvula de admissão nesse ponto. Deixa a bolinha voltar aqui. Abrimos a válvula de admissão. Nesse segundo ponto, nós temos a compressão. E nossa ignição começa apenas aqui, ó. Dura até esse ponto aqui, com a abertura da nossa válvula de escape nesse outro ponto, tá? Vamos de novo, novamente. E esse é nosso ciclo diesel. Note que a grande diferença do ciclo diesel para o ciclo Otto está justamente nesse tempo aqui, ó, no tempo de ignição. Vejam que nós temos uma elevação da pressão muito maior antes da combustão. O que é que nos garante isso? Principalmente o nosso processo da injeção direta. Nossa injeção direta, que permite atingir níveis de pressão e temperatura bem superiores, porque nós não teremos o grande risco da alta ignição do combustível. Aliás, no ciclo diesel, é isso que se espera, que assim que o combustível seja injetado, haja uma alta ignição. Em virtude disso, os motores do ciclo diesel, eles possuem taxas de compressão bem mais elevadas do que os motores do ciclo Otto. Agora vamos sobrepor o funcionamento dos dois motores para que vocês visualizem a grande diferença aqui, principalmente no momento da combustão. Vejam, o gráfico de baixo corresponde ao nosso motor do ciclo Otto. Olha onde inicia a combustão e onde finaliza a combustão. E o nosso gráfico do ciclo diesel, vejam onde inicia a combustão e onde finaliza a combustão. Note que a pressão atingida antes da combustão no ciclo diesel é muito maior do que a pressão que é atingida no momento da ignição do ciclo Otto, que é aqui embaixo. Note também que existe uma diferença bem interessante aqui no gráfico do ciclo diesel. Pelo princípio de funcionamento, injeção direta,
nós conseguimos injetar combustível por um tempo mais continuado, em diferentes momentos, de modo que nós vamos ter, em um certo deslocamento do pistão, uma pressão constante. Vejam aqui em cima, ó, nesse gráfico de cima. Isso nos garante um torque muito elevado. Galera, agora chegou a hora de falarmos do ciclo de operação dos M6, motores de combustão interna, que funciona por meio dos dois tempos. Vamos iniciar falando do ciclo Otto, posteriormente falaremos do ciclo diesel. Vamos aqui falar dessas duas imagens, imagem 1 e imagem 2. À nossa esquerda temos a imagem 1, e o que é que está acontecendo aqui? Esse pistão aqui, ó, ele está realizando um movimento ascendente, tá? Está subindo. E vamos ver o que é que está acontecendo enquanto esse pistão sobe. Vejam que aqui em cima nós temos uma massa de ar mais combustível, ar e combustível que está sendo comprimida, né? Aqui em cima, certo? Então estamos tendo um tempo de compressão. Aqui embaixo, vejam só, temos uma janela de admissão, esse orifício aqui embaixo, que ele está aberto, que por sua vez permite que essa mesma massa de ar e combustível adentrem dentro do motor, né? Nós temos ar e combustível entrando dentro do motor, para essa região aqui de baixo. Logo, no nosso primeiro tempo, nós temos a compressão, né, e a admissão, certo? Quando esse pistão chega aqui em cima, no ponto morto superior, nesse local aqui, ponto morto superior, acontece então a ativação da nossa vela de ignição. Quando a combustão é iniciada, o pistão começa a realizar esse movimento descendente. Vamos agora para a figura número 2 e ver o que é que acontece. Quando o pistão está descendo, vejam, a nossa janela de admissão está fechada. Durante o movimento descendente do pistão, ele empurra toda a massa de ar e combustível que estava aqui embaixo do motor. Empurra para onde? Para a nossa janela de transferência, que inicialmente estava fechada e agora foi aberta. Quando essa janela está aberta, a massa de ar e combustível ela adentra dentro da câmara de combustão, certo? Só que, vejam bem, nós não estávamos na combustão. Durante o processo de combustão, há uma geração dos gases residuais da combustão, né? Da nossa fumaça. E o que é que acontece aqui? Enquanto a massa de ar e combustível está entrando dentro da câmara de combustão, a massa residual da combustão está saindo pela nossa janela de exaustão, que por sua vez é esse outro orifício aqui, certo? Enquanto essa massa de ar e combustível está adentrando na câmara de combustão, ela ajuda a empurrar todos os gases provenientes da combustão para fora da câmara. Percebam que com apenas um movimento ascendente e outro descendente, nós temos os 4 tempos, né? Os 4 tempos necessários para a combustão: a admissão, a compressão, a combustão ou explosão, né? Combustão ou explosão, e a nossa exaustão. Em apenas 2 movimentos. Se compararmos esse motor com aquele motor a 4 tempos convencional, ele realiza os mesmos 4 tempos na metade do tempo, em apenas uma revolução do que? Apenas uma revolução do nosso virabrequim. Vamos olhar aqui embaixo. Esse aqui é o nosso virabrequim. Com apenas uma revolução, nós realizamos os 4 tempos da combustão. Certo? Aqui nós temos uma imagem que representa bem o que é que está acontecendo, né?
nós temos os movimentos ascendentes e descendentes do motor, ascendentes e descendentes, que enquanto o pistão sobe, ele admite o ar aqui para baixo, comprime toda a mistura aqui em cima, e enquanto o pistão desce, o que é que ele faz? Ele permite que o ar adentre dentro da câmara de combustão e os gases sejam exauridos. Aí você me pergunta, professor, onde é que está o óleo nesse cárter? Outra característica muito importante dos motores a dois tempos é que eles não possuem óleo dentro do cárter. O óleo ele vem junto com a mistura de ar e combustível. Ou seja, o nosso motor a dois tempos ele não possui reservatório de óleo dentro do motor. Temos aqui agora um motor a diesel, do ciclo diesel, também de dois tempos. Para esse motor funcionar, em geral, é necessário que haja um elemento a mais aqui, ó, que é o nosso compressor, certo? Nosso compressor. Nosso compressor de ar. Ele funciona exatamente igual ao motor a dois tempos, a gasolina. Em apenas um movimento ascendente e um movimento descendente, ele realiza os 4 tempos da combustão, certo? Os 4 tempos da combustão. Só que é adicionado a ele um compressor, né? Durante a admissão é admitido apenas o ar e o óleo, sendo que o combustível ele é injetado pelo nosso bico injetor, certo? Aqui nós temos uma válvula que controla o escape. Nós até poderíamos ter um sistema sem essa válvula, certo? Porque aqui é como se fosse um motor um pouco mais moderno. Foi adicionado uma válvula. Mas o que acontece aqui é exatamente a mesma coisa do que acontece no motor a dois tempos do ciclo Otto. Vejamos. Quando o pistão está lá embaixo, está aqui embaixo, permite a entrada do ar dentro da câmara e nossa válvula de escape ela está aberta, permitindo a saída dos gases, certo? Quando o pistão está no movimento ascendente, está subindo, olhando aqui mais à direita, quando o pistão está subindo, ele realiza a compressão dessa massa de ar e, por sua vez, do óleo, né, lubrificante. Realiza a compressão e nossa injeção de combustível acontece quando o cilindro atinge aqui o ponto morto superior, que por sua vez impulsionará novamente o cilindro no movimento descendente e todo o ciclo vai se repetir. Bem, galera, essa foi uma explicação dos conceitos básicos dos motores que operam a 4 tempos e a 2 tempos, tanto do ciclo Otto quanto do ciclo diesel. Agora vamos fazer um comparativo de qual o melhor motor, de 2 ou 4 tempos. Vamos compará-los seguindo o consumo, rendimento, manutenção, desempenho, peso e, por final, o nosso custo, tá? Vou colocar aqui, vamos montar uma tabelinha. O motor de 2 tempos e o motor de 4 tempos. Fazer um comparativo assim. Com relação ao consumo, quem consome mais? Percebam que, por realizar os 4 tempos em apenas 2 movimentos, um ascendente e um descendente, o motor a 2 tempos ele acaba, durante a sua exaustão, exaurindo um pouco da energia da combustão, né? Logo, o seu consumo ele é aumentado, fazendo com que o nosso motor a 4 tempos ele possua um consumo melhor do que o motor a 2 tempos, comparando motores da mesma marca, mesma potência, sob mesmas circunstâncias, tá? O motor a 4 tempos ele possui um consumo ligeiramente menor. Se pensarmos com relação ao rendimento, o quanto é aproveitado da energia da combustão, o nosso motor a 4 tempos também é superior. Vamos agora para o próximo ponto, que é a manutenção. Veja só,
O motor a 2 tempos foi mostrado que ele possui bem menos elementos do que o motor a 4 tempos. Só por isso, a nossa manutenção já é bem mais barata. Se nós temos menos elementos, nós temos menos desgaste, nós temos menos substituições de elementos durante as manutenções. Então, ponto para o motor a 2 tempos. Desempenho. Agora vamos falar de potência, relação peso-potência. Novamente, eu tenho um motor a 2 tempos que ele realiza o mesmo trabalho em apenas 2 movimentos, um ascendente e um descendente. Enquanto o nosso motor a 4 tempos realiza o mesmo ciclo de combustão em 4 movimentos, em 2 movimentos ascendentes e 2 movimentos descendentes. Logo, o desempenho do nosso motor a 2 tempos já é superior com relação a esse ponto. Nós temos mais trabalho útil sendo produzido, embora nós tenhamos um rendimento de combustível menor, né, pelo próprio princípio de funcionamento. O que é que nós ganhamos? Mais potência com relação ao peso e o volume do motor, porém nós perdemos um pouco no consumo. Vamos agora falar sobre o peso. Ora, já foi falado aqui nesse comparativo que o nosso motor a 2 tempos ele possui menos elementos, realiza o mesmo processo de combustão em apenas 2 movimentos, ou seja, uma revolução do virabrequim. Logo, para se obter a mesma potência no motor a 2 tempos, nós podemos ter um motor menor. Se o motor é menor, nós temos menos peso. Além do fato de que no motor a 2 tempos nós não temos aquele nosso óleo reservado, guardado dentro do motor. E com relação ao custo? Vamos falar do custo agora, do dinheiro. Mais uma vez, o nosso motor a 2 tempos, ele sai na frente, porque é um motor menor. Isso faz com que, durante a produção, esse meu motor de 2 tempos, ele seja ligeiramente mais barato de ser produzido. Logo, temos mais um ponto para o motor a 2 tempos. Galera, obrigado por ter ficado até o final e até o nosso próximo vídeo.